Bom, pessoal, finalmente vamos para a nossa última apresentação. Eu volto a dizer, meus colegas, como sempre, incríveis, falaram lindamente, e eu vou tentar aqui complementar e trazer alguma coisa para o nosso encontro. O meu tema hoje será escutar-se para verdadeiramente ouvir dilemas da clínica adolescente, né? Então, com uma breve apresentação, meu nome é Cláudia Schneider, eu sou psicanalista aqui pela EPC, sou graduanda do 8º semestre, graças a Deus, de psicologia, está acabando, pela UniVR, sou membro do NEPA desde o primeiro, na verdade eu sou da primeira turma do GPA, sou da primeira turma do NEPA, estou aqui com o Sandro há algum tempinho, sou atriz, sou empresária, sou mãe de 3 filhos, um adolescente de 14 anos e gêmeas de 11 anos, e sou esposa, entre mais algumas outras coisinhas que a gente dá conta por aí. Vou trazer assim na memória, no nosso primeiro seminário, em 2023, eu falei sobre falei sobre o tema reconhecimento do eu, né? Quando eu trouxe um encontro entre o possível e o necessário no processo da adolescência, onde a gente falou bastante sobre a criança que morava lá dentro e precisava se distanciar do seu pai, da sua mãe, né? Para poder se reconhecer. A gente falou sobre o luto do corpo infantil, o luto dos pais idealizados. Esse ano a gente vai dar um passinho a mais nessa conversa que começou no passado. Está lá no nosso, para quem quiser ver o seminário do ano passado, para complementar isso aqui, está bem bacana também. E está lá essa apresentação. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quero trazer. Essa apresentação sou eu que estou falando, mas eu preciso que vocês viajem comigo. Que vocês entrem comigo nesse negócio para a gente tentar imaginar qual é o tamanho do BO que os nossos adolescentes estão encontrando. Então, a primeira pergunta é: como foi a sua travessia? Né? Na ilustração do nosso seminário, tinha lá o menino na ponte, que é o menino na ponte, né? A gente quer pensar como é que a gente quer a ilustração desse ano, como é que vai ser, e a gente chegou nessa tal dessa travessia. Que a gente está entendendo que lá no começo da ponte é a infância, final da ponte, vida adulta que espera. Mas existe uma ponte de um lado ao outro. Existe um lugar que eu preciso chegar, pelo menos dizem ao adolescente que ele tem que chegar, mas vamos torcer que passe rápido. Se Deus quiser, isso acaba logo, né? A gente escuta muito isso por aí também. Mas será que a gente passou de verdade a nossa ponte? Como foi passar por essa ponte? Foi doloroso? Foi sofrido? Eu consegui deixar para trás realmente todos aqueles momentos que eu vivi lá? Eu consegui solucionar todos os conflitos, os traumas, as vontades. Eu vivenciei todos os sonhos que eu planejei, tudo que eu fantasiei. Ou será que de vez em quando eu dou um pulinho naquela ponte? Não dá ponte, tá, gente? Na ponte. Será que de vez em quando eu dou um pulinho lá e revisito esse adolescente? E para falar da escuta adolescente, é necessário ouvir o adolescente que ainda grita dentro de nós. O nosso adolescente, esse sujeito que eu estou convidando vocês a revisitar, ele ainda toma conta da gente muitas vezes, né? Então, às vezes, quando o meu filho vem querer falar alguma coisa, o meu adolescente grita: opa, já passei por isso aí, para mim não foi fácil, o que você acha que você fez de melhor para vir ocupar esse espaço e querer que seja mais fácil para você? Não, ou o nosso aluno, ele vem trazer uma outra forma, não, como assim? Para, você está vindo com o pão? Está vindo com o trigo? Eu já fiz o pão. Né? É isso que a gente gosta de falar. Né? O nosso paciente vem falar, eu nem escuto, porque eu falo, vem ele de novo com essas historinhas, ele ainda nem sabe o que é a vida e está sofrendo pelo quê? Será que é mesmo a gente? A gente consciente que faz isso? Ou é aquele adolescente birrento? Aquele que não ficava feliz com as coisas, aquele que não foi permitido ser quem ele queria ser, aquele que não foi deixado que ele vivesse o que ele queria viver, aquele que foi silenciado, que foi sentenciado, que sua vida será essa. Será que é essa pessoa que toma conta e bate de frente com outro adolescente? Então, lembrar que essa fase nem sempre é uma tarefa fácil.
Por quê? Porque a fase da adolescência ela é cheia de medos, ela é cheia de insegurança, de frustrações, de sonhos não vividos, daquela repressão do eu. Eu não pude ser muitas vezes o que eu sonhava. Ai, que bonitinho, né? Ai, que bonitinho que ele faz. Agora, meu filho, vai, desperta para vir, escolhe alguma coisa útil na vida para você fazer, né? A gente vinha da infância que, ai, que bonitinho tudo que ele faz, aí entra na adolescência e fala, tá bom, já vi isso, agora faça alguma coisa que dê rentabilidade no seu futuro. Mas não era bonitinho? Então, assim, eles se encontram naquele dilema. E como é que eu, que passei por tantos medos, inseguranças, frustrações, sonhos não vividos, repressão do meu eu, como é que eu consigo não projetar no meu filho, não projetar no meu aluno, não projetar no meu paciente? Como é que eu consigo não criticá-lo? Como é que eu não ponho a culpa nele? Ele que não fala. Ele que é chato, ele não gosta de nada. Eu me conto o que quer, ele não se comunica comigo. Como é que eu não reprimo se eu fui tão reprimida? Se por vezes não nos foi permitido ser como gostaríamos de ser. Aceitar o adolescente passa por aceitar a si mesmo. Eu preciso me ouvir. Eu preciso me silenciar. Eu preciso aceitar que eu não fui perfeito. Eu erro. Eu errava lá, eu continuo errando agora. Eu não conheço tudo. Eu não sou um mini Deus. E para isso eu também tenho que aceitar que os meus pais, objeto primeiro de todo o meu amor, a minha mãe, às vezes podem ter errado. Às vezes aquela palmada que eles me deram, que eu apanhei, talvez não teria sido tão necessária. Talvez no fundo, elas me geraram medo, e não respostas, e não ensinamentos. E aí aceitar que a pessoa que eu mais amo, que é a pessoa mais perfeita para mim, errou, pode gerar uma agonia, uma angústia, um aniquilamento do meu ser. E aceitar que aquelas pessoas que para mim são quase deuses, lá no meu inconsciente, não geraram um mini Deus que não é perfeito, que tem alguém na face da Terra que não quer ser como eu, não quer gostar dos mesmos filmes, não quer seguir a minha profissão, não quer usar a roupa que eu uso, o corte de cabelo que eu acho bonito, não quer falar da forma como eu falo, não gosta de ler o livro que eu leio. Como pode esse ser? Deve ter algum problema, ele deve estar quebrado, eu tenho que consertá-lo, porque eu sou perfeito, né? Se não for do meu jeito, não é perfeito. Como é que eu vou falar para mim mesma que os meus sonhos eles não vão ser vivenciados? Porque tem um ser tão igualzinho a mim, assim, às vezes fisicamente tão parecido comigo, por que ele não pode fazer aquilo é tão legal? Eu queria tanto fazer, por que ele não quer fazer? Que é meu sonho, não é o dele. E aí eu preciso falar para mim mesmo que as minhas fantasias não vão se realizar. Ou podem se realizar, mas depende de mim. Eu não posso terceirizar a minha fantasia. Eu não posso terceirizar o meu desejo. Se eu ainda sonho em fazer algo, sou eu que tenho que fazer algo. Se eu achava aquilo bonito, ótimo, vou viver aquilo. Agora eu não posso impor os meus sonhos, as minhas fantasias, os meus desejos ao outro. Reconhecer-se dentro de si é necessário para dar ao jovem a liberdade de mostrar quem se pode ser, quem se quer ser. Permitir que esse sujeito seja único, que o adolescente que vocês convivem, que aquele adolescente que está ali perto de vocês, seja inédito. Ele não seja uma cópia, que ele não seja uma continuação, mas ele é um ser inédito, único, com desejos, com vontades, com quereres, com sonhos, com fantasias dele, por mais parecido que ele seja com você, por mais que você ache que entende o que ele está querendo te dizer. É ele. O Winnicott, em 1984, já falara a respeito da tenacidade juvenil e da inveja que os adultos sentem dos jovens, afirmando: é dada muita publicidade ao ato de baderna juvenil, porque o público não quer realmente ouvir ou ler a respeito dessas façanhas adolescentes que estão isentas de qualquer desvio antissocial. Não. Além disso, quando acontece um milagre, como os Beatles, existem aqueles adultos que franzem o senho, quando eles podiam soltar um suspiro de alívio. Quer dizer, se estivessem livres da inveja que sentem dos adolescentes nessa fase, né? Então, quando o Winnicott ele traz esse texto, ele está falando assim, né? A gente gosta
infelizmente, de falar mal do adolescente. Porque existem, sim, muitos adolescentes por aí fazendo coisas incríveis. Olimpíadas e mais Olimpíadas, artistas e mais artistas, talentos e mais talentos. Mas não, a gente vê no jornal falando do que matou, do que roubou. Esses todo mundo comenta, olha, o que está se drogando. Claro que existem todos esses problemas e não existiram nas nossas épocas também. Mas não. Falar das qualidades do adolescente, não. E isso chega até eles. E eles começam a entender que a adolescência é o lugar pior que existe. Eu escuto das minhas filhas com 11 anos. Ai, mãe, tô chegando na adolescência. Eu falo, que bom, que legal. É um momento, é uma travessia. Mas é escutado que é um momento terrível. Porque vai fazer isso, que não sabe o que. Gente, a gente como psicanalista, como pai, como mãe, como professor, como educador, como cuidador, a gente precisa mostrar para eles. É uma fase, ela precisa ser vivida, ela precisa ser sentida. Eles precisam ter o direito de vivenciar, de sentir toda a tristeza, toda a alegria que existe dentro deles. Para que quando eles passem dessa ponte para o outro lado da vida adulta, eles tenham realmente passado. Eles não deixem um monte de cacos para trás. Porque a gente passou, mas a que custo? Quantas vezes a gente precisou se quebrar em mil e carregar os nossos pedacinhos, e quantos de nós estamos colando esses pedacinhos até hoje? Será que eles precisam colar também? Será que eles não podem viver, sentir, experienciar de verdade? Precisamos tomar posse do nosso eu, para não se apossar do eu do outro. Eu preciso ser dono de mim, do meu querer, das minhas dificuldades, das minhas habilidades, para não querer passar essa responsabilidade para o outro. Escutar-se para assim poder verdadeiramente ouvir. Se eu não consigo me ouvir, se eu não consigo reconhecer o que é meu, como é que eu vou ouvir o outro? Seja ele adolescente, seja ele adulto, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, o vizinho, o aluno. Como é que eu vou ouvir o outro se eu não consigo? Se eu invento mil barulhos na minha cabeça, se eu me enfio em tudo que é coisa, ligo o som, ligo TV, ligo o celular, para não ouvir o que está dentro de mim. Terapia, minha gente. Análise. Parar e se ouvir. Ser adolescente nos dias de hoje requer muita coragem. Eles passam pelo bullying. Eles são invadidos pela rede social. Inundados por expectativas que colocamos neles. Exigências que o mundo implica sobre eles. E a exposição. Porque no nosso tempo, como a gente gosta de dizer, no nosso tempo, a gente entrava para dentro da nossa casa e a gente estava protegido de certa forma, né? Claro, existem casos e casos, mas na grande maioria dos lares, a gente estava protegido. A gente sofreu o bullying da família, como o André trouxe, mas a gente estava dentro de casa. Hoje, o mundo entra dentro da nossa casa por uma telinha de celular. Hoje, eles se sentem na obrigação de mostrar rotina, de mostrar o quarto, de mostrar a roupa que vão pôr, como é que vão sair, porque eles precisam de grupos. Eles estão na fase da identificação, eles precisam se afastar dos pais, eles precisam se reconhecer dentro disso tudo, e eles precisam achar grupos para se encontrarem, para construir esse eu. Então, eles passam por uma exposição gigantesca. E a gente gosta de falar que a gente sabe. Será que a gente sabe? Né? A Gabi falou agora há pouco, e era exatamente o que eu queria falar. A gente está vivendo no mesmo mundo? Será que a gente está vivendo mesmo no mesmo mundo? Então, esse mundo desse adolescente de hoje eles apresentam-se como desbravadores de um mundo desconhecido para nós. A gente não viveu nesse mundo, gente. No nosso tempo, não era assim. No nosso tempo, a gente ia brincar na rua, a gente ia no mercado comprar um negócio, a gente ia para a escola sozinha, a gente pegava um ônibus, os pais da gente permitiam isso. Quem aqui de verdade manda seus filhos nos lugares, fazer as coisas tranquilamente? Né? Não, hoje em dia eles têm câmeras para todos os lados, são vigiados o tempo todo, estão presos por guaritas, celular tem rastreador, tem pais que botam aplicativos para rastrear onde eles estão. Gente, meus filhos, eles têm dentro da escola deles, não fez a lição de casa? Chega para mim.
Não era que não fez a lição de casa. Tem lição de casa, chega para mim. No nosso tempo, a gente ia lá, puxa, esqueci de fazer a lição de casa. Corria, pegava com um colega do lado, fazia rapidinho, entregava. Pô, deu tempo, meu pai nunca vai sonhar que eu esqueci. Cara, se meu filho não faz, eu sei no mesmo minuto. Não é o mesmo mundo. Só que o mundo é esse. É a gente que está dentro do mundo dele. São eles que estão enfrentando, eles que estão criando estratégias. Porque do nosso pai para a gente, há uma distância, sempre houve. Mas os conflitos eram mais próximos. A gente conseguia ainda visualizar algumas coisas. Agora, dessa turma de agora, dos adolescentes, para nossa, há um abismo, há um buraco. A gente não sabe. Eu faço o convite para vocês. Sabe o filme De Repente 30? Dormimos e acordamos adolescentes. Como eu seria hoje? Que adolescente eu seria hoje? Eu teria capacidade de viver nesse mundo hoje? Como eu enfrentaria os dilemas que eles enfrentam? Já que muitas vezes a gente coloca como frescura, mimimi, né? Como seria se eu tivesse que enfrentar essas questões? Eu estaria pronto? Então, muito se fala a respeito da impossibilidade de comunicação com o adolescente, né? Primeiro, foi um dilema nosso na nossa conversa do NEPA. Comunicação. Para mim, comunicação, ela está em tudo, mas nem sempre ela é lógica e clara. Lacan já dizia, eu me responsabilizo pelo, como a Janaína me disse essa semana, eu me responsabilizo pelo que eu falo, mas eu não sei o que o outro escuta. Eu não tenho como ter certeza do que o outro entendeu. Então, o dilema da comunicação, a gente fala muito sobre a impossibilidade de se comunicar. Eles não se comunicam, eles não falam. No entanto, vão surgir dilemas nesse processo. E eu faço 3 perguntas fundamentais. É o adolescente que não fala? Ou sou eu que não estou sabendo ouvir? Eu sei identificar as formas de expressão que eles se utilizam? O adolescente hoje não fala só da forma verbal. Ele tem diversas outras formas de se comunicar. E para mim a pergunta mais difícil e mais importante, eu estou pronta para ouvir o que eles têm para dizer? Ou não? Eu só quero ouvir aquilo que me é necessário, aquilo que para mim é importante. Todo o resto é bobagem. Todo o resto eu não escuto. Ele fala, mas eu não escuto. Porque eu já sei de tudo. Eu sobrevivi, né? Então, será que eu estou conseguindo ouvir o que eles têm para me dizer? Será que a gente está falando a mesma língua? Que às vezes dá a sensação de que eles falam, que eles estão num planeta, eles estão em outro. Que eles estão vivendo num mundo, a gente está vivendo em outro. Que eles estão falando A e a gente está falando B. Será que a gente está conseguindo falar a mesma língua? O adolescente ele se expressa de diversas formas, além da fala. O adolescente ele vai falar por música, por vídeos curtos, por séries, desenhos, por poesia que eles escrevem, as rimas que eles criam, as roupas que eles usam, o corte de cabelo que ele resolve usar do nada, os grupos que ele escolhe para se identificar, expressões artísticas, os esportes que eles curtem, a religião ou a não religião, as lágrimas, que são muitas nesse período, flagelos, que infelizmente muitas vezes eles se impõem, e também no silêncio. Cláudia, como é que fala no silêncio? Silêncio, quando eu trago silêncio aqui, eu estou querendo falar naquele momento dele. Muitas vezes o jovem ele prefere ficar um pouco mais retirado, mais recluso, um pouco mais afastado. Aquela criança que não deixava você respirar, você ia no banheiro, ela te acompanhava, de repente ela quer ficar mais no canto dela. Porque é no silêncio que a gente se acha. Eu não convidei vocês, há um minuto atrás, a encontrar, a parar, a silenciar para se ouvir? Ele também precisa silenciar para se ouvir. Ele precisa reconhecer o que é dele. Aí é claro que, como fala no livro A Geração do Quarto, que a gente está trazendo tanto, que é um livro muito importante, é claro que a gente não está falando dessa geração que se tranca, se isola. A gente não pode permitir que existam ilhas dentro da nossa casa, ilhas dentro da escola, né? E que cada um fique lá na sua ilha e que não se comunique entre si. Mas eu tenho que entender que o adolescente ele também tem que ter o espaço dele. Ele também tem o momento dele. Ah, olha, eu tenho hora para você conversar comigo, filho, entre as 6 e as 7, que é um horário que eu consigo. Mas às vezes o filho está com vontade de falar às 8. Porque eu sou assim. Às vezes, nesse momento, eu não estou muito afim, eu tô meio problema. Mas de repente eu quero falar. Por que eu. E
E aí eu chamo ele, vem aqui que eu quero conversar com você. Vem aqui que agora eu quero conversar com você. Mas nesse momento pode ser que ele também não esteja muito afim de ouvir. Pode ser que nesse momento seja ele que não esteja. Então, assim, ele tem o tempo dele também. Ele tem o momento dele. Eu preciso respeitar o tempo do meu adolescente. Eu preciso abrir mão, muitas vezes, de coisas por conta dele. Assim como ele, outras tantas faz pela gente. Porque as nossas expectativas, as nossas vontades são superiosas na vida deles. Aí eu vou trazer para vocês algumas expressões de alguns adolescentes. Esse quadro, feito pelo adolescente E, de 14 anos. Do outro lado, a gente vai ter suas diversas cabeças e diversas formas. A outra tela de cá é uma cabeça, que é uma televisão, uma câmera te vigiando, muitos olhos em volta. Aí tem o vestido criado pelo adolescente A, mostrando, né, toda aquela vontade de ser, o que é, vamos criar, essa necessidade de criar, de se achar, de se encontrar. Em cima é a parede do quarto das duas adolescentes, que são irmãs gêmeas, e elas têm ali suas formas de expressar. Então, assim, cheio de adesivo, os livros, o fone de ouvido, os pincéis de pintura, os desenhos, os bichinhos. Aí a outra tem um calendário onde faz a sua forma de criar e as coisas que são importantes, fotos, o coração, metade de uma cor, metade de outra. Tudo isso está comunicando. Tudo isso está falando algo. Será que a gente está conseguindo ouvir? Ou eu preciso que ela sente, fale para mim tudo que ela está sentindo? Será que quando ela desenha 1 milhão de olhos em volta dela, ela não está me dizendo algo? Né? Será que quando a outra bota um monte de brilho na roupa dela, será que ela não está querendo dizer que ela acha que tem a necessidade de se destacar em alguma coisa? Né? Então, assim, as formas de se comunicar, de expressão, são variadas e estão em todos os lugares. E aí a gente foi trazer o texto, a poesia, de uma adolescente, a Ariel Cianto, de 18 anos. Eu acho que a Ariel ela consegue traduzir tudo que eu estou tentando dizer para vocês, e talvez não esteja sendo tão clara. A Ariel ela traz na poesia dela. Vou ler para vocês. Submersa. Ouço tantos conselhos e encorajamentos. Vejo tantos olhos brilhantes, expectantes, dizendo o que eu devo fazer, o que querer orgulhar, sufocante. Só quero ser o melhor, dizem para me encorajar, enquanto eu só busco curar. Tantos dedos que apontam para onde seguir, que fico tonta, sem saber para onde ir. O medo de decepcionar grita mais alto do que o meu pedido de socorro, quando me afogo nas expectativas do outro. Então, assim, acho que o texto da Ariel é lindo, é profundo, é tocante, e mostra, né, toda essa angústia em agradar, em ser útil, em ter valor. E talvez eles achem muitas vezes que é necessário condicionar, que para amá-los eles precisam atingir. Então eu pergunto para vocês, você realmente está pronto para ouvir o que ele tem para te dizer? Porque sim, o adolescente ele almeja se comunicar, ele quer ser ouvido, mas ele quer ser ouvido do que tem lá dentro dele. Ele quer que o que ele pensa, que o que ele diz tenha valor para você. Ele quer entender que o seu amor, que o seu respeito não está condicionado a ele ser igual a você ou ser o que você quer que ele seja. Ele precisa entender que você ama. Você já falou para o seu filho? Você já contou para sua sala de aula? Você já comunicou ao seu analisando que não, a gente não está aqui para falar de mim, a gente está aqui para falar de você. E o que você falar de você, eu vou ouvir. Porque para mim é importante. Que você tem valor para mim. Porque não depende de como você faz. O simples fato de seu ser existir, para mim, mãe, é o suficiente. Mas será que eu estou deixando isso claro? Porque às vezes eu, como mãe, acho, isso aí tá claro, né? Você sabe que eu amo ele. Você sabe. Mas será que ele sabe? Ou será que ele acha que ele precisa ser uma pessoa para que eu possa amá-lo? Então, uma pergunta que fica, será que eu estou sendo clara na minha comunicação? Assim como eu posso estar tendo dificuldade em entender o que ele está querendo me dizer, será que ele está conseguindo entender o meu amor, o meu cuidado, o meu carinho? Será que a gente está realmente se comunicando?
Para se comunicar, é necessário ter acolhimento, ter segurança, é preciso confiar, é preciso ter respeito. Eu não posso ficar tirando sarro, diminuindo, fazendo piadinha, fazendo crítica, apresentando respostas o tempo todo. Às vezes ele não quer resposta, ele só quer ser ouvido. Eu preciso dar autonomia para o meu adolescente, para ele ser um adulto seguro, dono de si. Eu preciso que ele viva, que ele tenha experiências, que ele possa vivenciar. Eu tenho que propiciar essas experiências para ele. Eu tenho que permitir que ele viva. Tem que assistir. Eu tenho que estar perto, eu tenho que acompanhar. Aquela travessia na ponte não tem que ser solitária. Ele não tem que passar se arrastando e juntando seus cacos. Eu posso passar ali com ele, mas eu tenho que deixar que ele passe. Eu não posso carregar ele no colo. Eu não posso botar ele no carrinho e levar ele de carrinho até lá. Eu tenho que deixar que ele passe. Ele pode ser que ele tropece, pode ser que ele caia, que ele faça um machucado no tornozelo, que ele arranque uma unha do dedão do pé, que ele balanceie para cá, balanceie para lá, e eu vou falar para ele, eu tô junto. Vamos lá, vai dar certo. É assim mesmo. Vem cá, ó, você precisa de ajuda? Eu te ajudo, me chama. Sabe? Eu preciso da autonomia e eu preciso da orientação. Orientar não é pegar na mão e fazer. Autonomia não é meter o pé na bunda e falar, se vira. Eu preciso da autonomia, mas eu preciso assistir. É preciso ter calma, é preciso ouvir as suas dores e as suas alegrias. A adolescência não é só dor, gente. Tem muita alegria nisso. Então, eu preciso ter calma e ouvir as suas dores e as suas alegrias. Deixá-los viver as suas experiências de forma assistida, mas preservando o desejo dele e a liberdade de ser quem ele quer ser. Não o que eu quero que ele seja. O que ele pode ser, o que ele consegue ser, mais do que tudo, o que ele fantasia, o que ele deseja ser. Porque eu tenho o direito de viver os meus desejos e as minhas fantasias, ele também tem o direito de viver as dele. A escuta deve ser ampla, desde as paredes do consultório até todos os espaços que o jovem ocupa. Ou seja, na família, na escola, na comunidade, na sociedade, né? A família, acho que foi falado bastante, mas acho importante enfatizar a escola. A escola de hoje está muito difícil, porque a gente aprendeu, até mesmo na nossa graduação, muitas vezes, numa outra forma, num outro mundo, onde a gente estudava de forma diferente, aprendia de forma diferente, tinham outros desafios. Como é que eu quero ensinar para o meu aluno, da forma como eu aprendi, se esse mundo não existe mais? E sou eu que estou dentro do mundo deles. Eles, se fosse possível pegar eles e levar para viver lá no nosso tempo, talvez funcionasse, mas é a gente que adentrou o mundo deles. O mundo é esse hoje. Ah, é bom ou ruim? Não importa, é esse. A gente vive nesse mundo. Eu preciso me adaptar a este mundo. E não querer que o meu aluno esteja se adaptando constantemente à forma como eu vivi lá no meu tempo. A comunidade pressiona, impõe, restringe. E como o Winnicott disse, tem inveja muitas vezes dessa vivacidade, porque a adolescência é um momento de vida, de brilho, de exagero, de sofrimento extremo, de alegria profunda, de amigos. É o momento deles experienciarem, deles viverem, deles sentirem. Foi nesse sentido, buscando debater sobre esse tema, que surgiu o NEPA. E os meus colegas, e eu fico até emocionada em falar de vocês, porque vocês são muito importantes nesse caminho, né? Então, assim, foram momentos de troca, de busca, né, em compreender o adolescente, não apenas como uma fase, mas como um indivíduo que passa por uma travessia, que precisa e deve ser vivido, sentido, experienciado com suas dores e alegrias. A gente aqui no NEPA, a gente não pensa no adolescente como um problema. A gente vê o adolescente como um sujeito, com as suas dores, com as suas alegrias, com os seus medos, e a gente entende que quando a gente senta ali no nosso consultório para atender, sempre vai ter uma criança falando e sempre vai ter um adolescente na nossa frente. A gente entende que os sofrimentos, as dores, as dúvidas, os medos, os anseios, as angústias, elas têm seu valor, elas devem ser vividas, elas devem ser escutadas, elas precisam ser trabalhadas. É nesse intuito que sábado sim, sábado não, a gente está lá
conversando, se perdendo, começamos num tema A, quando a gente viu, a gente está no Z, e aí vem um, vem outro, e bota a gente no trilho de novo, e tudo isso construiu o dia de hoje. Tudo isso construiu os textos do nosso blog, e tudo isso criou o nosso site, tudo isso leva ferramenta para que o Sandro possa ensinar cada vez mais, levar cada vez mais a fala do adolescente no seu curso, que a gente possa ter mais gente ouvindo, se ouvindo para poder ouvir o outro, né? Então, quando o NEPA surge, é no intuito de trazer amplitude do adolescente. Da gente entender que o adolescente é muito mais do que um problema. É uma fase de vida. E que não tomara que passe rápido. Tomara que passe o tempo certo, que ele possa viver cada segundo, que cada dia da adolescência dele seja um aprendizado, seja uma dor e uma alegria. Mas que ele leve para a vida aquilo como base, e não como caco. E aí, os ilustradores da minha apresentação, todos os desenhos que vocês viram, eles foram feitos pelo Eduardo Schneider, que é um adolescente de 14 anos, que é o ilustrador do nosso seminário, e a Valentina, que é uma das gêmeas, a outra é igualzinha, tá, gente? É de 11 anos. Eles que criaram todos os desenhos que vocês estão vendo em toda a minha apresentação. E, para finalizar, eu fiz um textinho para vocês. Primeiro, eu quero agradecer quem ficou até agora. A gente estourou o tempo, a gente passou muito do tempo que era para passar, mas é no melhor da intenção de levar para vocês tudo que a gente pôde trazer de melhor, tudo de melhor que a gente pôde criar, das melhores expectativas que a gente teve, foi para levar para vocês o conhecimento e para que chegue, o final da ponta, que chegue no adolescente e que isso reverbere nele, que isso toque neles e que isso faça diferença, que se cada um de nós que estamos aqui conseguimos fazer diferença na vida de um adolescente, o NEPA já vai estar bem feliz. Então, agora, eu vou falar para vocês que após reconhecermos nossa travessia, né, depois da gente fazer essa reflexão, e vamos fazer com calma, vamos tirar um momento, vamos refletir, vamos pensar nesse adolescente, vamos lembrar das nossas histórias, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente viveu. Depois que a gente passar, de a gente reconhecer a nossa travessia, que a gente possa, então, dizer para os nossos adolescentes: eu te ensinei tudo o que eu sabia, eu te mostrei todo o meu ser, agora é com você. Pegue o que você achar de melhor. Se achar que é bom de mim, pode pegar, leva para você. O que não te couber, o que você achar que não é bom, joga fora, põe no lixo, deixa pra lá, não tem problema. E, enfim, construa o seu eu. Inédito, único, no qual eu estarei contigo. Eu vou estar lá. Um pedacinho de mim você vai carregar. Mas eu sei que não serei eu. Eu sei que será você. E eu vou ter orgulho do que vai ser construído ali.